Muito bom dia, começando mais um meu, seu, nosso Pensiore. Hoje, feriado, né, produção? Feriado, mas estamos aqui, dia 7 de setembro. O que é dia 7 de setembro? Dia da Independência. Quantos anos? 200 anos de independência, produção. 200 anos, 200 anos de independência. Que Deus abençoe o Brasil. Um ano tão importante aí, ano de eleição. Que Deus abençoe e que o Senhor possa nos guardar de todo o mal, nos guardar de todos os tranca-ruas aí que querem parar o crescimento desse país. Muito bom estarmos juntos. Manda seu bom dia aqui pra mim. Escreva de onde você tá falando. Hoje é feriado, tem gente que tá dormindo até mais tarde. Hoje tem manifestação, né? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que não é nada. Mas o importante é que você está aqui no Pensiore e nós estamos aqui nesta manhã de quarta-feira. Você que está vendo esse programa em outro dia, outro horário, por favor, deixa seu like, seja muito bem-vindo. E a gente começa uma série nova hoje, produção. 5 coisas que pessoas infelizes fazem. Você é feliz, produção? Então você não faz isso aqui, com certeza. A felicidade e a infelicidade é escolhas. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Mas, por favor, deixa o Pensiore chegar ao máximo de lugares que você puder aí. Será uma alegria ter você comigo aqui, dividindo esse tempo, esse espaço de reflexão, porque quem pensiora chega mais longe. É impressionante quando você tem a capacidade de refletir no que faz. E eu estou aqui para te ajudar a pensar e vamos sempre orar para viver um novo tempo para a glória de Deus. Bom, por que essa série foi escolhida? Porque eu acredito que todo mundo quer ser feliz. Acho que a felicidade é uma busca frenética, porque a felicidade ela é de dentro para fora. E esse é o grande segredo. Se a felicidade é de dentro para fora, eu preciso entender que ela também tem que ser encontrada primeiro dentro, depois fora. Felicidade não é uma situação exterior. Felicidade é uma condição interna. Você decide ser feliz ou você decide ser uma pessoa triste. Eu vou dizer para você uma coisa. Tem gente que tem tudo, e é infeliz. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A pessoa tem uma família legal, um casamento legal, uma condição financeira legal, oportunidades legais, é amado, é amada, mas a pessoa escolheu ter um estilo de vida limão azedo, amargo, tóxico, porque felicidade tem tudo a ver com o seu interior. Então, o que nós vamos tratar aqui nesses 5 encontros? Sobre o seu interior, sobre o que você carrega. Porque não adianta você culpar os outros ou ficar aí o tempo todo dizendo eu sou infeliz porque é da minha mãe, eu sou infeliz porque é do meu pai, eu sou infeliz porque casei com esse traste. Você é infeliz porque dentro de você existem bloqueios, dentro de você existem gatilhos que você dispara todos os dias e impede as coisas boas, porque eu não sei se você sabe, produção, tem coisas boas acontecendo hoje. Tem coisas boas acontecendo agora. E eu não estou com papinho aqui motivacional, não. Vou te dar um exemplo. O fato de você está com alguma dor, tá, né, que você bateu o peito na porta aí, tá com dor, mas se você não fosse besta de bater o peito na porta, você estaria com alguma dor? Não estaria. Isso não é um motivo para agradecer a Deus, produção? Está trabalhando. Ô, glória! Tem um monte de motivo, mas tem gente que é o cocô do cavalo do bandido mesmo. O cara não gosta. Então eu quero começar esse nosso tempo refletindo com você sobre a primeira coisa que uma pessoa infeliz é. Nós vamos abordar esse tema hoje. Toda pessoa infeliz faz isso. Primeira coisa, eu sou o que sou. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu sou o que sou. Pessoas infelizes são egocêntricas. Eu sou o que eu sou.
eu não mudo. É a síndrome da Gabriela. Já ouviu falar? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sei assim, Gabriela. Né? Toda pessoa infeliz, ela tem a síndrome do eu sou o que eu sou. Eu sou assim, eu penso assim, eu não mudo, eu não quero saber de mais nada, não aceita a correção. E o ego é maior do que tudo, porque só os grandes descem. Escreve isso aí. Pessoas pequenas não descem. Sabe uma coisa que eu aprendo isso, produção? Por exemplo, lugar VIP. O cara que é artista mesmo, o cara que é bom, ele não vai preocupado em sentar num lugar VIP. Por quê? Porque ele sabe que aonde quer que ele sente, ele vai ser o centro das atenções. Agora o cara que é o cocô do cavalo do bandido, ele fica brigando por lugar. Não. Muitas vezes o cara que é VIP não faz questão de sentar no lugar VIP. E o cara que não é VIP, ele briga para sentar no VIP. Por quê? Porque existe um conflito consigo mesmo. Porque o cara que é grande, ele não tem problema em ceder lugar. Ele não tem problema em perder uma discussão. Porque ele sabe quem ele é. Agora, a pessoa pequena, e quando eu digo pessoa pequena, eu estou falando de alma, ela precisa provar o tempo todo que ela é merecedora, que ela é capaz. Ela precisa o tempo todo vender o seu ego. E isso é um grande problema, porque esse vazio vai matar você, vai destruir você. Então, além da necessidade de permanecer debaixo de holofotes, permanecer debaixo, a pessoa egocêntrica e pessoas infelizes são assim, só se preocupam com a sua própria opinião. Conhece gente assim, produção? Se a minha opinião não prevalecer, eu não estou aí. É um bico desse tamanho, uma tromba de elefante. Eu vi uma charge no Facebook esses dias de uma pessoa. Eu sou assim quando não fazem o que eu quero, é colocar uma tromba de elefante. Tem gente que é assim. Não sabe negociar, não sabe contra-argumentar. Talvez você seja assim também assistindo. Se as coisas não forem do jeito que você estabeleceu, não contem comigo, eu não vou, eu não faço, eu estou fora, estou lavando as mãos, porque ou é do meu jeito ou não é. Sabe o que você é? Você é um infeliz. Porque a felicidade, ela te dá a capacidade de sentir a dor do outro. Felicidade te dá a capacidade de ser empático. De olhar para o outro, de olhar para o mundo à volta. O mundo não gira em torno de nós. Gente, é impossível, escuta isso, hein? É impossível ser feliz e ao mesmo tempo ser egocêntrico. Porque a felicidade, ela vem de relacionamentos. Quando Deus cria o homem, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Essa relação interdependência, eu com alguém, claro, acabamos de sair de uma série de relacionamento, é o confidente. Mas o camarada é legal. Você trocar uma ideia com uma pessoa num ponto de ônibus, você não vai entregar seu coração, mas você vai falar do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras. Você vai falar se você é de direita, se você é de esquerda. Vai brigar de política, né? Que hoje só se briga sobre política. Mas, e você sabe falar e você sabe ouvir. A pessoa infeliz, ela não sabe ouvir. A pessoa infeliz, ela não consegue. Por quê? Porque o mundo gira em torno dela. O mundo gira em torno dela. Tudo está relacionado ao que ela pensa, ao que ela quer, sistemática, metódico. E ela se torna uma pessoa que, quando as coisas não são do jeito dela, tudo é desinteressante. Por que tem relacionamentos que acabam? Casamentos que acabam? Porque o cônjuge é tão egocêntrico, é tão egoísta,
que ele só sabe ouvir aquilo que interessa a ele. Se não interessa a ele, ele está, com todo respeito, cagando e andando. Ô, produção, que coisa feia. Cagando e andando. Como é que você vai construir um casamento, uma vida profissional, uma vida emocional, feliz, se você sofre de narcisismo? Sabe o que é narcisismo? O que é, produção? É a pessoa que é você, só pensa em você. Só pensa nela. É a história do Narciso. Exato. Você sabe a história dele? Eu não sei. Depois você me conta. Conta aí. É que ele se amava tanto que ele passou o dia inteiro se olhando no reflexo da água até que ele morreu e virou a flor de Narciso. Ah, olha a produção. Diz que o Narciso se amava tanto que ele ficava olhando no reflexo da água. Ficou sem comer. E aí ficou sem comer e caiu puff no rio, é isso? E morreu? E virou o que? A flor do Narciso? É, que é tipo aquela Vitória Régia. Você acredita nisso? Você... Que é da mitologia grega. Ah, mitologia grega. Olha, produção aqui é inteligente. Então não vivia para outra coisa. Era, né? Imagine, né, produção? A gente se olhando no espelho o dia inteiro. Que coisa terrível, né? Meu Deus do céu. A gente olha só um pouquinho porque tem que pentear o cabelo, né? E já tá bom demais. Então, não existe felicidade. Agora, quais são os exercícios que você tem que fazer? Você tem que observar, o mundo gira em torno de você. Você é uma pessoa extremamente metódica. Por exemplo, quando a gente vai para uma reunião, o que significa reunião? As pessoas vão se reunir, claro, óbvio, para compartilhar ideias, pensamentos, que algumas vezes não são homogêneos. E dentro daquilo, quem tem o melhor argumento ganha. A gente nem sempre eu fui para uma reunião e a minha ideia prevaleceu. Nem sempre eu fui para uma conversa e o meu ponto de vista foi o aceito. Por quê? Porque simplesmente alguém pode ter uma ideia mais brilhante do que a minha. Simplesmente alguém pode olhar e ver o que eu não vi. E isso não me torna incapaz. Agora, para o egocêntrico, isso é uma ofensa. Para o cara que se acha, perder uma discussão, perder uma conversa é extremamente humilhante. Eu quero te dizer uma coisa, o mundo não gira em torno de você. E se você for uma pessoa que aquilo que não te interessa, você trata com desinteresse, você é uma pessoa que vai sofrer de muita infelicidade. Porque pessoas egoístas, escuta o que eu estou falando aqui, pessoas egoístas acabam sozinhas. Escreve isso aí no chat. Pessoas egoístas acabam sozinhas. Gente egoísta, ninguém consegue. Gente que não sabe conciliar, negociar, ter empatia. Olha aqui, ó, Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Paulo vai falar o seguinte: não façam nada por ambição egoísta. Ou seja, não faça nada pensando só em você. O mundo não gira em torno só do seu umbigo, não, lindão. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Superiores. Só os grandes descem. Superior. Não é para ficar deixando fazer cocô na sua cabeça, não. Mas seja uma pessoa tão bem resolvida, tenha humildade de ouvir. Ouvir um contraponto, ouvir uma ideia diferente. O fato de você ouvir, o que Paulo fala? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso ouvir tudo. Eu posso estar em todo lugar, só que eu preciso filtrar. Por que a gente vê, hoje em dia não tanto, mas ao longo da história, tanto preconceito com relação aos evangélicos? Porque nós éramos um povo extremamente idiota. O cara ia lá para a Praça da Sé, pegava a Bíblia e ficava de uma forma autoritária, egocêntrica, sem nenhum tipo de empatia, gritando, né? Esfregando um evangelho que é confrontador. O evangelho confronta, o evangelho ama o pecador, mas não ama o pecado. Só que existem formas de falar.
Como é que alguém vai me ouvir se eu estou agredindo a pessoa? Como é que você vai dar crédito? Eu vou ser assim, eu sou muito sincero. Se você vier falar comigo e você começar uma conversa comigo me agredindo, meu ouvido está tampado para você. Eu não vou parar para prestar atenção. Pode ser o assunto mais importante do mundo. Por quê? Porque eu não vou parar para ouvir uma agressão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que a gente precisa olhar para o lado. Algumas vezes você está dizendo: meu casamento é uma porcaria, a minha vida é uma porcaria, o meu trabalho é um inferno. Só que você é um cara problemático. Você é uma pessoa complicada. Você é uma pessoa egoísta, egocêntrica, narcisista, metódica, não tem empatia para alcançar seus objetivos, pisa em todo mundo. Pessoas infelizes são assim. Dá resposta atravessada. E qual que é o problema disso? O problema é que você não depende de Deus. Depende de quem? De si mesmo. Agora, para que eu quero um Deus se eu faço tudo? Para que eu quero um Deus se eu resolvo tudo? Se eu sou autossuficiente? Se eu me promovo? Se eu resolvo os meus problemas? Se eu dou conta das minhas demandas? Vou orar para quê? Eu não preciso aprender nada, porque eu já tenho toda a sabedoria. Os processos e os planos já foram estabelecidos. Aí você pega, produção, um dilema. Por quê? Porque o cara egocêntrico, o cara que é o que é, ele é uma pessoa que normalmente ele monta o script da vida dele. Então ele fala assim: não, esse ano eu vou viver isso, eu vou viver aquilo. Agora, quem é que consegue controlar a vida? Quem tem domínio pelo futuro? Só Deus. Por mais organizado que eu seja, por mais precavido que eu seja, por mais sábio que eu seja, tem coisas que fogem do meu controle. E é por isso que você vê tanta gente na cama hoje em dia. Tanta gente, por quê? Porque a pessoa ela é tão ela que ela não consegue entender que tem fatores que ela não domina. Não respeita processo, não respeita a fase, não respeita pessoas. É tudo a todo preço. E qual o preço de tudo isso? Infelicidade. A infelicidade ela vai drenando, roubando a paz, a fé, o afeto, a cumplicidade. E você cria um padrão. E qual que é o problema do padrão? Todo padrão que você cria, você atrai. Por esses dias eu estava observando uma pessoa, não gosto de cuidar da vida de ninguém, mas eu fui obrigado a observar essa pessoa. Essa pessoa sofreu a vida inteira na mão de um relacionamento tóxico. Certo? A vida inteira. E aí, o companheiro ou a companheira, não vou dizer se é uma mulher, bateu as cachuletas. Sabe o que é isso, produção? Bater as cachuletas? Morreu. Terra do pé junto. Sabe o que é terra do pé junto? Terra do pé junto. Paletó de madeira. Morreu. Pronto. A pessoa está livre. Sofreu a vida inteira. Há um padrão terrível de relacionamento. Só que agora, essa pessoa ela vai encontrar alguém para continuar vivendo. Responda a minha pergunta. O que você acha que aconteceu com ela? Encontrou alguém, a mesma pessoa em outro corpo. A mesma pessoa em outro corpo, produção. É impressionante. Agora que a pessoa está livre. Tipo assim, morreu. Não. O mesmo perfil. O mesmo jeito. As mesmas características. Está lá. Sabe por quê? Porque é egocêntrico. Porque tem um padrão próprio. Não consegue ouvir, não consegue aprender, não consegue crescer. E essa pessoa é marcada por uma vida infeliz.
infeliz. O contraditório o ofende. Olha o que Salomão diz em Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. Quem se isola busca seus interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. E se rebela contra a sensatez, perdão. O que é sensatez? Inteligência, capacidade intelectual, inteligência emocional. O que é insensatez? Loucura, doideira, burrice. Então, quem se isola, o que é se isolar? É o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu idealizei, é o meu mundo, né? O cara vira tipo um orc. É o meu mundo, é o que eu penso. Seus inimigos, meus inimigos. Síndrome de perseguição, né? Começa a ter um monte de toque. Não mexe nisso, porque o cara vive tanto sozinho. É tudo ele, tudo pra ele. Não sabe dividir, não sabe repartir, né? E aí a vida, gente, a felicidade é de dentro para fora. Você precisa entender que você vai perder discussão. A vida é ganhar e perder, meu Deus do céu. Você não pode querer ganhar o tempo todo. Você não pode querer brilhar o tempo todo. Você não é o cara mais inteligente do mundo. Você não é a pessoa mais sábia do mundo. Tem gente muito melhor que você, meu lindão. Ô lindona. Tem gente muito mais capaz que você. E você tem que aprender com pessoas. O grande problema, e eu estou tirando esse programa para falar sobre isso, porque algumas vezes a gente está culpando o diabo, e o diabo está lá no inferno dizendo, não sou eu não. Você está me deixando desempregado. Porque quando eu chego para destruir você, você já fez toda a bobagem. O que eu quero te ensinar é, pare de ser egocêntrico. Seja hoje alguém que pode mudar sim. Pode mudar sim. O Diego de 38 anos é diferente do Diego de 28, que é diferente do Diego de 18. E vou dizer uma coisa, se eu tivesse aqui hoje o Diego de 18, o Diego de 28 e o Diego de 38... o de 18 e o de 28 estaria pedindo desculpa para o de 38. Muita coisa não deveria ter feito, poderia ter chegado mais longe. Graças a Deus, a gente muda. Por isso que Paulo diz, né? O pessoal fala do Raul Seixas, né? Que é a metamorfose ambulante. Mas Paulo já falou sobre isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se você quer ir mais longe, se você quer ter uma vida feliz, não seja egocêntrica. Sabe uma outra característica da pessoa egocêntrica, produção? Mania de controle. Egocêntrico ama controlar tudo. Horário. Claro, se você tem uma responsabilidade profissional, é um compromisso, beleza. Mas assim, você abdica da sua vida para viver uma vida debaixo de um controle. Isso é um perigo, porque a gente não pode se preocupar com o dia de amanhã. É antibíblico, gente. Mateus capítulo 6. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu próprio mal. Está lá no finalzinho do capítulo. Basta para cada dia o seu próprio mal. É 6,34, produção. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta para cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje. Aprenda com o hoje. Aprenda com as pessoas que estão à sua volta. Comemore as vitórias. Comemore até os erros, porque o erro, para uma pessoa inteligente, é a certeza de que se eu for inteligente, eu não vou errar de novo no mesmo lugar. Aprenda, faça autópsia do fracasso. Seja flexível. Viva uma vida onde você tem colchões. Por quê? Se você cair, você não vai morrer. Você vai cair e vai levantar. Tem gente que é... Porque da mesma maneira que você se cobra, ou você cobra os outros, você se cobra. Eu conheço pessoas, produção, que são tão infelizes, mas tão infelizes, que o cara levantou um padrão tão alto para si mesmo, de perfeição, sei lá, da pessoa que a pessoa nem peida.
perfeição, que a pessoa ela vive numa prisão que ela não pode ser humana. É ou não é, produção? Não pode ser humana. Ela não pode, porque eu não posso decepcionar ninguém, eu não posso decepcionar a mim mesmo. Não, gente, faça autocrítica. Você é infeliz porque talvez você não faz autocrítica corretamente. Não é pecado ser gente, não. Não é pecado errar. O pecado é permanecer no erro. É para isso que existe o arrependimento. Então eu preciso me autoanalisar. O que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28? Se eu sou um cara tão bom assim, produção, Paulo não ia falar isso aqui. 1 Coríntios 11, 28. Está na tela? Põe na tela. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que significa isso? Olhe para si, meu. Olhe para suas vulnerabilidades. Você já se ouviu falando? Você já se viu trabalhando? Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho trabalhado na minha vida a humildade. Porque eu sei que se eu for humilde, eu vou vencer. Então, por exemplo, de vez em quando eu dou liberdade. Se eu falar alguma palavra errada aqui, me corrija. Esses dias me corrigiram aí, começou uma discussão enorme, né? Eu faço os votos dos novos convertidos. E eu falava, né? Renova a aliança entre eu e ti. Né? Aí veio uma moça, pastor, com todo respeito. Não é eu e ti, é entre mim e ti. Certo? Aí primeira coisa que a gente sente quando ouve uma pessoa corrigir a gente, o que é? Raiva. Né? Tipo, que endemoniada, me corrigindo. Quem ela pensa que é? Porque o nosso orgulho é assim. Só que no mesmo instante, a minha cabeça falou assim: Diego, você tem uma oportunidade de crescer, cara. Porque se você está falando o português errado, e você tem a oportunidade de falar o português certo, aí eu nunca mais... Quer dizer, ontem eu não sei, ontem eu falei errado ainda, acho. Porque na realidade eu estou há 30 anos falando isso, né? Mas é entre mim e ti. Entre mim e ti. É igual que eu sempre uso, perca. Eu falava perca, e é perda. Graças a Deus. Você tem quando as pessoas te corrigem, você é uma pessoa que se ofende. Se você se ofende, você é infeliz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, pessoas que têm reações intensas a críticas. Tudo tudo ofende, não pode falar nada, né? Porque você não pode ter esse alto padrão seu. Uma coisa é autoestima. Você se acha bonito, produção? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que bom. Mas agora você se acha a pessoa mais bonita do mundo? Graças a Deus. Graças a Deus. Você tem que ter uma autoestima, porém, eu preciso entender que eu estou em formação. Eu preciso crescer. Eu preciso desenvolver. Então eu queria aconselhar você, meu aluno no Pensiore. Tenha uma autoestima. Tenha sobre você apreço. Mas entenda que você não é perfeito, você não sabe tudo. Por mais que você seja organizado, existem sim pessoas que Deus vai pôr ao seu lado para te fazer crescer. Existem sim pessoas que Deus vai pôr do seu lado para te falar umas verdades que você tem que ouvir, para você ganhar experiência, para você ganhar amadurecimento. E felicidade é aprendizagem. Pessoas felizes aprendem. Aceite correções, aceite direções, aceite ouvir dos outros novos direcionamentos, novas ideias, feedbacks. Aceite das outras pessoas coisas que talvez
não vão chegar aos teus ouvidos de forma extremamente saborosa, doce, mas que vão contribuir para você fazer uma reflexão. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine-se. Quem sabe você está passando vergonha e nem se ligou, e tem alguém do seu lado enviado por Deus para dizer, se toca, cara. Para de andar assim, para de se vestir assim, para de fazer isso. Tem algumas pessoas que a gente olha e fala assim, queria dar uns toques, mas não tenho coragem. Já passou por isso, produção? Mano, queria dar uns toques para essa pessoa. Mas por quê? Tem gente que se você dá uns toques, ela leva para o pessoal. Então, preste atenção. Aceite a correção. Eu quero ler um texto para você, em Jó capítulo 5, versículo 17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. É isso aí, produção? Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Todo pai quer instruir o filho pelo caminho correto. Todo pai quer dar boas direções aos seus filhos. Todo pai quer fazer seu filho chegar mais longe do que ele. Então, o primeiro indício de uma pessoa infeliz é: eu sou o que eu sou. E eu tenho pena de pessoas que não mudam. Eu tenho pena de pessoas que não se abrem para o novo. A igreja evangélica sofreu muito isso. Na época da pandemia, muitos pastores falaram: não, internet não é culto, não vou para online, não. O mundo mudou, o jeito de trabalhar mudou. É ou não é? O jeito de se relacionar mudou. Hoje em dia, né, existe uma proximidade muito grande. Eu comecei a namorar com 15 anos e a Carla com 14. Quantos anos você começou a namorar, produção? 21. Foi a primeira namorada 21? Ficou, né, produção? Fica... Hã? Ficou todo vermelho aqui. Você ficava em produção. Eita, Glória, ainda bem que você foi palido, hein? Tá, mas você deu sua primeira bitoca com quantos anos? 16. 16? Caramba, eu comecei mais cedo que você. Só que na minha época, produção, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Orkut. A gente namorava com 15, 14 anos, só que se via uma vez por semana. Uma vez por semana. Hoje em dia, tudo mudou. Então, por que tem tanta briguinha de namorado? Quando eu via a Carla, uma vez por semana, a gente tinha assunto para conversar. Porque a gente se via pouco, iam acontecendo os fatos, a gente tinha um monte de banco de dados de assunto, estava lotado. Então, quando a gente ia, não ficava só beijando na boca. Deixa eu te contar o que aconteceu essa semana. Deixa eu te contar o que aconteceu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje a gente tá o tempo todo: oi, amor, bom dia. Oi, amor, tudo bem? Oi, amor, eu te amo. Aí não tem assunto, aí começa a caçar assunto. E aí começa a caçar assunto, o que acontece? Se não tem assunto, eu invento assunto, eu brigo. Nossa, mas eu sinto que você não tá diferente comigo. Nossa, eu sinto que você... Nossa, você ontem pegou na minha mão de um jeito diferente. Nossa, ontem você... Não acontece essas coisas, produção? Acontece. Nossa, eu senti que ontem você não me deu uma boa noite como você sempre me dá. Por que isso? Porque os tempos mudam. Então, hoje, a mentalidade tem que ser outra. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muita gente olha para mim e fala assim, como esses dias perguntaram: pastor, né? Eu comecei a namorar cedo hoje. Hoje eu não aconselho começar a namorar com 14, 15 anos. Hoje eu não aconselho. Você fala assim: mas você começou a namorar com 14, 15 anos. Mas a minha época era outra. Hoje não tem como namorar com 14, 15 anos. Como é que a pessoa aguenta? Eu namorei 8 anos. Me casei virgem. Como é que hoje namora 8 anos nessa grudação que está aí?
É um na casa do outro, outro na casa do um, dorme aqui, dorme ali. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Abra-se para entender o que está acontecendo no seu mundo. Abra-se para entender que o mundo mudou. E um dos motivos da infelicidade é a nossa incapacidade de mudar e se atualizar. Se atualize, porque um pai corrige seu filho. É ou não é, produção? Então, a gente começou hoje falando sobre 5 coisas que pessoas infelizes fazem. A primeira delas é: eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. Você não é o que é. Você tem que ser o que precisa ser nesse momento. Então, abra-se para o novo, abra-se para o melhor de Deus, abra-se para viver uma vida com Deus. Pare de ser teimoso, ranzinza, sistemático, arrogante, egocêntrico. Ouça correção, ouça críticas, peça feedbacks. Entenda a fase que você está vivendo, que tudo vai dar certo. Vamos orar, produção? Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor nos ajude, porque felicidade, gente, felicidade é um conceito muito importante. Felicidade é algo assim, todos nós precisamos buscar, né? E algumas vezes a humildade tem faltado na nossa vida. A gente é uma pessoa boa quando tudo gira em torno de nós. E se você tem que pensar, é legal, é fácil conviver com você? É fácil ser seu amigo? Porque algumas vezes a gente fala assim: puxa vida, né? Só tem falso do meu lado. Mas peraí, dá para ser verdadeiro com você? Você consegue suportar uma pessoa verdadeira do seu lado? Porque se você é um pele fina, casquinha de ferida, egocêntrico, chato pra caramba. Tem gente que é chato, viu, produção? Tem gente que é carne de pescoço. Tem gente que é intragável. Deus que me defenda. Ave Maria, cruz credo. Tem gente que se fala: meu Deus do céu, e não cala a boca. É por isso que você é infeliz, vazio. Para, meu. Para, dá um tempo. Se toca. Ouça, examine-se a si mesmo, melhore, tenha humildade, põe os outros acima. Eu quero orar por você, Pai bendito. Eu quero orar por essas pessoas, meu Deus. Eu quero orar porque a felicidade é para nós, sim. Ser feliz é um privilégio. Ser feliz é uma conquista. Ser feliz faz parte de um plano maior, um plano que me leva para a tua presença, Pai. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, lutar contra todo espírito maligno, tudo aquilo que tem enfraquecido a vida do I hit the ground, but not the end. Dust on my shoes, I stand again. They drew the rules, I crossed the lines. Every scar just proves I tried. They said slow down, know your